Tem uma coisa que, de repente, pode, se você não tiver com um sorriso legal, pode até prejudicar o que a gente vai falar agora. Eu já ouvi dizer isso, minhas amigas dentistas já me contaram. Quando a gente não se preocupa com a saúde auditiva, podem aparecer tantos problemas e a gente nem imagina como esses problemas podem aparecer rápido. Então, agora, é a primeira vez que a gente vai falar desse assunto no Você Bonito, eu estou muito feliz, porque é um assunto que a gente tem que ter o quê? Atenção, alerta, como anda a sua saúde auditiva? A gente vai saber tudo sobre isso. Eu recebo a fonoaudióloga, membro da Academia Brasileira de Audiologia, Marilisa Zavagli. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter trazido aí todos esses acessórios, itens. A gente vai mostrar um a um para vocês entenderem o que hoje já existe no mercado que pode favorecer aí a nossa audição, né? Queria começar conversando com você o seguinte: impressionante como as pessoas esquecem de se preocupar com a saúde auditiva e notam algum problema quando o problema já está grave. E aí é claro que a gente sabe que o tratamento acaba se tornando mais difícil. Hoje, o que pode causar a perda da audição? Quais são aí os principais fatores mais frequentes que podem diminuir essa nossa saúde auditiva? É um prazer estar aqui, é um assunto mesmo muito importante e que a gente não se preocupa muito, né? A gente faz exames aí anualmente de sangue, de colesterol, né? E é preciso fazer também exames auditivos constantemente. Então tem várias causas de problemas de audição, podem ter uma criança que nasça com problema de audição, mas eu acho que o mais importante hoje é falar dos cuidados no dia a dia para você não perder a audição no dia a dia, né? Então, Carnaval tá aí, vai ter muito som alto. Música, trio elétrico, avenida. E então, aí, além de causas de medicamentos ou de nascimento ou próprio envelhecimento, a exposição aos sons muito altos podem causar perda auditiva. Então a gente tem no ouvido várias células que são responsáveis por interpretar, receber esse som, mandar para o cérebro. E a gente vai perdendo essas células ao longo da vida, porque a gente vai estressando essas células por causa de muito ruído. Então o ideal é quando a gente... essas células não se recuperam? Não, é irreversível. Quando elas morrem, elas não voltam mais. Né? Então, quando a gente vai ficar exposto a um som muito alto, por exemplo, a gente sabe que vai numa danceteria, numa balada ou vai no carnaval, o ideal seria proteger o ouvido com alguns tampões que são feitos sob medida, ou então tem tampões que a gente compra, que não é feito sob medida, mas uma espuma que você coloca, pressiona bem para tampar. Para diminuir isso. Porque a gente tem várias intensidades de som. Por exemplo, o som do trânsito do dia a dia está num nível de 85, numa escala de decibéis que a gente conhece, 85 dB. Esse som de trânsito... Até que ponto, para a gente entender um pouquinho, qual é o limite desses decibéis para a gente ter uma ideia? Por exemplo, a altura que a gente está falando aqui está em torno de 70, 65. O som do trânsito, e até 80 você pode ficar exposto o dia todo, não tem limite. 85 dB, que seria o som do trânsito, a gente poderia ficar exposto somente 8 horas por dia. Entendi. O som de uma danceteria, a gente poderia ficar exposto somente 6 minutos por dia. 6 minutos, Ninguém fica 100 minutos na danceteria. Ninguém fica 100 minutos. Agora no carnaval, então, que são vários dias seguidos, né? Quem vai, enfim, vai para Salvador, vai para Bahia, sai nos blocos, é um dia inteiro com um excesso de volume, né, lá nas alturas. E o que acontece em seguida? Uma pessoa que passa uma noite na balada, o que acontece no dia seguinte? Ela sente alguma coisa? Sente. Então vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. A gente tem ouvidos muito sensíveis, que a gente chama de ouvidos de cristal, ou ouvidos que aguentam mais o som, que a gente chama de ouvidos de pedra. Então, não é que todo mundo vai ter um problema auditivo se for numa balada. A sensibilidade é diferente. Mas o ideal, quando você fica exposto muito tempo no ruído, é você descansar 8 horas depois. Ficar num lugar mais silencioso por 8 horas, pelo menos. E a gente sente, quando chega de uma balada, um apito no ouvido, uma sensação estranha. Então isso é porque estressou, as células trabalharam a todo vapor, agora elas estão cansadas, então a gente sente esse apito. E geralmente depois que a gente dorme, quando acorda já não está mais o apito, então as células conseguiram recuperar. Entendi. Com a perda, se elas vão morrendo, a gente pode perceber esse zumbido constantemente, esse ruído, e é difícil de ir embora. Por isso que aparece, então, esse zumbido. Muita gente tem essa reclamação de ter um zumbido constante. Às vezes de um lado só.
Então é por causa disso... Uma das causas, o zumbido é bem complexo, ele é um sintoma que pode estar relacionado com umas 200 doenças. Mas uma das causas é a perda de células, então escuta esse zumbido. Então uma das causas é a exposição a ruído. E vamos mostrar então como isso acontece com o exemplo aqui. Olha lá, meninos, olha que legal. O que acontece então? Como que a gente, como é esse caminho aí do som? Então, a orelha, ela serve para captar o som, a gente consegue localizar o som com o som passando aqui. Então, o som passa aqui, chega no tímpano, então isso aqui é o tímpano. Tem uns ossículos, os menores ossos do corpo humano grudados aqui no tímpano. E conforme o tímpano, que é como se fosse uma pele, vai vibrando bastante, esses ossos vibram bastante. E um deles está ligado aqui na cóclea, numa abertura, e a cóclea é cheia de líquidos e de células. Então, os ossinhos vibrando vão movimentar esse líquido, a célula é cheia de uns pelinhos que vão se movimentar também, e depois o som é transmitido para o nervo auditivo e a gente interpreta esse som. Quando a gente estressa muito essas células que você citou, onde acontece o problema? É aqui dentro. Então, tem as células e tem células responsáveis por som mais grave, mais agudo. As que a gente perde primeiro são sons mais fininhos, mais agudos. Então, o som de um passarinho a gente para de ouvir. E na fala são os sons das consoantes. Então, a gente começa a perder o som do S, do F. Então, é gradativo, às vezes demora para perceber. Por isso que é importante fazer um exame de audição todo ano, que a gente consegue detectar se o ouvido já começou a perder células antes de atrapalhar na comunicação. Entendi. Agora, normalmente, as pessoas só percebem quando já estão com aquela dificuldade de entender. Ou aumentando daí já muito teve um prejuízo maior. Eu acho que a gente também... É um exercício que a gente pode fazer, né? Se a gente nota que a gente tem que aumentar muito o som ou pedir para as pessoas falarem mais alto numa conversa, é porque possivelmente algum problema já está acontecendo. Pode ter uma perda auditiva. Uma vez por ano é o recomendado o exame? Uma vez por ano. Como é o exame? O exame, você fica numa cabine com um fone de ouvido, e o profissional vai dar vários sons e você avisa quando escutou ou não. A gente tem, por exemplo, aqui tem um aparelhinho, isso não é para fazer um exame de audição, é uma triagem, então, que produz sons em várias frequências, desde o som mais grave, que é som mais grosso, até um som mais fininho, um som bem baixinho. Então, num lugar bem silencioso, aqui não vai dar para mostrar, mas a gente seria capaz de escutar. Se não estiver ouvindo isso, tem que tomar cuidado, fazer um exame, procurar uma orientação. E daí sim fazer um exame num local fechado, próprio para isso, né? Muito a gente tem também aqui... Esse aqui vai medir... Isso, aqui é um decibelímetro, ele mede... Olha, muito legal. Ele mede o nível do som do ambiente. Então, aqui vai mostrando o nível que tá 67, 63. Como eu falei, a gente fala em torno de 65, né? Aqui, olha lá. Então, esse é um decibelímetro que vai medindo os sons. A gente tem umas imagens aí de algumas situações cotidianas, né, que fazem parte da nossa vida e que podem atrapalhar e aumentar os problemas auditivos. Então vamos rodar um pouquinho o VT só para a gente ter uma ideia do que pode contribuir para a falta de saúde auditiva. Olha lá. Isso aqui é muito legal. Vamos colocar? Olha lá. Trânsito. Isso estressa. E não só nos estressa ficar no trânsito, mas também, como você citou, em quanto pode chegar esse barulho em decibéis? 85, 90. Que aí já é um limite que já pode ficar pouco, né? até 8 horas por dia, mais que isso começa a prejudicar a audição. E a gente tem os profissionais que trabalham na rua todo dia, que ficam com esse ruído constante, né? E aí, os motoristas de táxi, de ônibus, que estão em contato com esse barulho todos os dias, o que pode ser feito? Procurar deixar o vidro fechado, né? E quem trabalha no trânsito também, os guardas, teriam que usar um protetor. E esse ruído vai estressando, a pessoa vai ficando cansada, às vezes falta de memória, pode ter até um enjoo, né, no estômago, pode ser problema de audição, um estresse por causa da audição. Então outros problemas, enfim, que podem acontecer, que a gente vai procurar aí achar, né, não estou dormindo muito bem, estou muito estressado, o sono não está legal, a gente vai colocar a culpa em outras coisas e na verdade pode ser aí um problema auditivo. Pode ser muito ruído e está estressando o ouvido. Olha, interessante. E aí, enquanto essas imagens vão passando, só para a gente ter uma ideia do que pode piorar a nossa saúde auditiva, e são imagens de lugares que estão
perto da gente todos os dias. Então, quem é que não tem uma obra aí do lado? Às vezes a gente está aqui no estúdio, está tendo uma obra aqui no prédio, no seu prédio pode estar tendo essa obra, né? Ficar quando tem reforma no prédio também. Também, nossa, atrapalha bastante. Muito. E pode prejudicar a audição. Pode. E aquelas britadeiras, por exemplo, se o som, principalmente para quem está próximo, 120, 110 dB, que a gente teria que ficar exposto 1 minuto no máximo ou 0. Não pode se expor nem um pouquinho, porque pode já matar as células direto, antes de já estresse e mata de uma vez. A longo prazo, a pessoa pode perder totalmente a audição? Pode. Ela pode piorar se continua com ruído, vai perdendo a audição, não faz o tratamento e continua exposto, essa audição começa a perder nos agudos e vai pegando todos os sons. Tá. E quais seriam os tratamentos hoje para até para quem já identificou um problema ainda pequeno, mas também para quem já está com um problema seríssimo e deu conta agora? Para esse tipo de problema, né, que as células vão morrendo, a gente tem um aparelho auditivo, então porque daí a pessoa precisa escutar o som mais alto. Tem alguns exemplos aqui. Então seria um amplificador, né? A gente tem desde esse que você pegou, que é um aparelho feito sob medida, bem pequenininho, bem discreto, até os modelos que ficam atrás da orelha. Os aparelhos hoje são todos regulados por computador. O aparelho, ele aumenta e abaixa sozinho de acordo com o som do ambiente. Desenvolveu bastante essa área, não são aqueles aparelhos antigos, grandes e que tem mais barulho do que fala. Hoje em dia, toda a regulagem é bem imprecisa. Então, o aparelho é o primeiro passo. E você me contou, antes de começar o programa, que já existe uma cirurgia. O que a cirurgia pode fazer, já que essas células não voltam? É colocado um aparelho internamente? Isso. Se a pessoa perdeu muitas células e o aparelho já não dá conta mais, o aparelho ele vai amplificar até chegar na audição que a pessoa tem. Se ela não tem mais audição, daí existe uma cirurgia de implante coclear, que são esses equipamentos aí. São aqueles ali. O que está na espuma preta fica implantado dentro da cabeça e os eletrodos dentro da cóclea, aquela estrutura que eu falei que tem um líquido dentro e onde ficavam as células. Então daí o aparelho que está por fora, esse que está em vermelho aí, ele capta os sons e manda para o que está dentro da cóclea, ela vai estimular eletricamente as células e vai substituir, as células que já não existem mais e vai mandar o estímulo para o nervo auditivo e para o cérebro. Então é o único jeito de escutar. De voltar a ouvir normalmente. E qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia? Tem que consultar um médico otorrinolaringologista para ver se o caso dela é para essa cirurgia, para ter um prognóstico, dependendo da saúde da cóclea, o resultado vai ser melhor ou não. Né? E a gente já tem cirurgias particular ou através do SUS, do Sistema Único de Saúde, também é feita essa cirurgia. Mas é só para quem obrigatoriamente tem que testar um aparelho primeiro, se não deu resultado com o aparelho, passaria para a cirurgia. Entendi. Então, não é o primeiro passo. Primeiro passo é fazer um exame de audição. Fazer uso dos aparelhos. Isso. E eu achei muito legal também, antes de começar o programa, a gente estava conversando, tem um aparelho que já existe, acho que é esse aqui, né? Para as crianças que têm algum problema, que já diagnosticaram algum problema de audição e que não conseguem acompanhar a aula. Isso é muito legal. Conta pra gente um pouquinho. Qual é como ele vai funcionar? É esse aqui? Esse aí. Deixa eu pegar ele aqui. O aparelho auditivo, ele tem um microfone que vai ficar aqui no aparelho, na orelha. Então, a criança, mesmo para o caso da cirurgia de implante coclear até o uso do aparelho, como o microfone está próximo do ouvido, o som é captado melhor para os sons que tem em volta, né, ali mais próximos. No caso da escola, a professora está mais distante, os amiguinhos em volta estão fazendo barulho e é difícil escutar o som da voz da professora. Então, com esse equipamento, que é um sistema FM, a gente vai acoplar essa peça pequenininha que está na sua mão no aparelho auditivo ou no aparelho do implante coclear. E essa outra peça maior é um transmissor, um microfone, vai ficar com a professora e o som vai ser transmitido desse microfone que está com a professora direto no aparelho auditivo. Então não interessa se tem ruído, se a professora está longe, a criança escuta perfeitamente através do sistema FM. Isso é muito bacana, porque muitas vezes os problemas na escola se tornam graves por causa disso e as mães não se dão conta, né? As crianças não percebem que não estão conseguindo ouvir todas as informações. Então, hoje no mercado já existe um aparelho. Quem que pode diagnosticar tudo isso? O trabalho de
de fono é possível e o otorrinolaringologista, né? Isso, primeiro passo um otorrinolaringologista, porque ele vai dar o diagnóstico e qual seria a solução. Se é um tratamento medicamentoso, se é uma cirurgia ou se é um uso de aparelho. Então, quando o médico estabelece qual é o tratamento, daí o fonoaudiólogo pode selecionar o tipo de aparelho, que hoje tem vários. Então, escolhe o tipo de aparelho, junto pode fazer uma terapia de fala também, dependendo do caso, se já a falta de audição comprometeu a fala. Então, e daí o fonoaudiólogo vai acompanhar, fazer os ajustes de som, todas as regulagens que precisa. As crianças que podem nascer com um problema auditivo, como é possível diagnosticar? Qual deve ser a primeira ida a esse otorrinolaringologista? Bem pequenininha? Então, agora foi aprovada uma lei, a obrigatoriedade de se fazer um teste de audição no nascimento. Do mesmo jeito que tem aquele teste do pezinho, foi até apelidado aí de teste da orelhinha. Então, o bebê na maternidade já faz um primeiro teste. Se passou, já não tem problema auditivo. Se não passou, pode ter um problema auditivo, ou ainda pode estar com líquido por causa da placenta, do nascimento. Então, ainda tem que refazer esse exame depois. Mas existe já um teste na maternidade. E depois, quando a mãe está com a criança, tem que observar se assusta com barulho, né, se acorda. Então, se tiver na dúvida, procurar um otorrinolaringologista para fazer o exame. E é possível fazer um exame com a criança bem novinha. Olha que bom. Sem a criança não precisa responder nada e já dá para se medir como o cérebro recebe esses sons. Muito legal. Então, além do pezinho, como você citou, tem também para a vista, né, para os olhos, que também é possível fazer logo que nasce, e do ouvidinho também. É o exame, então, da orelhinha? Isso, teste da orelhinha. Teste da orelhinha. Muito bom, é legal, gente. Viu, meninos que tem nenezinho, ó? Dudu, Oswaldinho, tem um monte aí, meus meninos, que estão todos com nenezinho. A gente tem que ficar atento a isso, até para prevenção. Tem alguma coisa que você queria dizer para a gente fechar nossa pauta, que pode servir como uma dica e um conselho, já que a gente está habituado com essa correria e a gente não nota que a gente tem que ter aí, de repente, um cuidado maior com a nossa saúde auditiva? Claro que no nosso trabalho a gente também não pode deixar de cumprir aí as nossas atividades. Mas dentro disso, o que a gente pode fazer então para a gente melhorar, ou pelo menos para a gente prevenir alguns problemas sérios? Procurar não escutar música muito alto, televisão alto. Então, às vezes a gente está do lado de uma pessoa que está com MP3, algum equipamento sonoro, e a gente está escutando até a música. Então, imagina a intensidade que está no ouvido, né? Então, tem uma dica de procurar volume? Não estressar. Tem que estar um volume agradável e as pessoas do lado não podem escutar. Não podem escutar, tá bom. Né? E para você não estressar, procurar usar tampões quando vai ficar muito tempo no ruído, fazer exames todo ano. E a gente tem um espaço na Avenida Rebouças, aberto à população, para palestras sobre audição, sobre o que é um aparelho auditivo. Então, até quem está passando na rua pode entrar e se informar, ou então pelo site pode agendar para assistir palestras gratuitas. Lá tem um manequim que usa um aparelho, a gente pode escutar como ele está ouvindo através do aparelho, como é escutar com o aparelho auditivo. Então, é o Espaço FONAC Tecnologia em Audição. Olha que legal. Fica na Rebouças 2881 e lá é aberto à população, toda a orientação é gratuita. A gente faz encontros de usuários de aparelho também. Então, o espaço está à disposição. A orientação é a única coisa que pode nos ajudar nessa questão, não é? Notou algum problema? Procure o médico, vá, compareça lá, então vai ter orientação de profissionais, você vai conhecer os tipos de aparelho que existem, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E para quem não tem ainda o problema, não chegar no futuro com menos audição, eu acho que eu vou procurar, porque eu não sei, é engraçado, a gente usa o ponto e a Nina não fala comigo o tempo inteiro. Mas é um corpo estranho que está aqui todos os dias. Então, de repente, pode ter alguma coisa, não é verdade? Tem que falar para a Nina falar baixo. Não, a Nina fala baixinho. Às vezes a gente grita uma com a outra, não é normal, né? Você viu, eu grito com os meninos, enfim. Faz parte do nosso astral. Isso também não pode atrapalhar nosso astral, mas a gente tem que fazer tudo com mais cuidado e com mais segurança, não é verdade? Muito obrigada. Só um detalhe, a gente mostrou o decibelímetro, a partir de amanhã na Rebouças vai ter um decibelímetro grande medindo constantemente o ruído da rua. Então as pessoas que passam por lá vão poder olhar e ver que nível que está o ruído da Rebouças, que a gente comentou desse assunto aqui. Porque a gente tem às vezes essa curiosidade, eu não tinha nem noção qual era aqui, no estúdio, a intensidade da nossa conversa. Muito bacana. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Volte sempre, te espero
Espero em outras oportunidades para a gente poder falar mais sobre esse assunto, que eu achei importantíssimo, seríssimo e tenho certeza que muita gente se identificou. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para o 0 Operadora 11 3747 7111, 3747 7111. Ou vou passar um site para vocês, que é o site FONAC, www.fonac com PH e K no final.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Ótima semana para você. Para você também. Vocês viram que bacana? Quanta coisa hoje a gente pode ter para melhorar aí problemas auditivos que às vezes a gente não percebe, que podem melhorar a qualidade de vida. Vamos então para o nosso suquinho de hoje, para abrir a semana, um suco tão bacana. Olha lá, pode rodar. O suco de hoje é um suco regulador de pressão arterial. Achei muito legal. Olha essa receita, uma receita diferente. A gente vai precisar de uma folha de couve, suco de meio limão, um pedaço pequeno de pepino sem casca e sem semente, uma maçã vermelha sem casca e 150 ml de água de coco. Ou seja, é uma mistura só esse suco, mas ele é um suco regulador de pressão arterial. Eu quero mandar um beijo e agradecer a Maria Cecília Tibúrcio, que é nutricionista e está mandando pra gente os sucos dessa semana. Para entrar em contato com ela, ela é lá do Hospital e Maternidade São Luís, tá? Só perguntar pelo nome quando ligar. Eu não tô com o telefone aqui, mas o site hospitalsaoluís.com.br, né? Vou colocar aqui a maçãzinha. E aí, diretora? Diretora tá queimadíssima como eu. Pegamos um sol bom, né, esse fim de semana? Sobe o som, Galdi! Perfumadíssimo. Bom, a Maria Cecília disse o seguinte, que a couve ela tem uma função já que é comprovada no controle da pressão arterial e as pesquisas mostram que a deficiência do magnésio no nosso organismo é um dos motivos de oscilação dessa pressão. Acabou, diretora! Gente, acabou o programa, muito rápido. Dudu, adorei que você esteve aqui hoje, querido. Beijo, muito obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente volta amanhã ao vivo a partir das 10 da manhã, nosso encontro marcado. E hoje, muitas novidades aqui na TV Gazeta, viu? Fique agora com o Chefe Fala em Delícias do Chefe. Beijo, até amanhã!